muito bom estar aqui com vocês novamente, podendo trazer uma novidade de terapia quântica, terapia vibracional, usando equipamentos de biorressonância. Eu trabalho com 3 tipos de equipamento, onde a gente vai ver todo o teu campo físico, mental, emocional e energético. O índice de acerto desse equipamento é de 85% a 95%, então tem muita informação. A gente vê traumas, vidas passadas, a gente vê campo áurico, a gente vê órgãos que estão energeticamente em desequilíbrio, metais pesados. A capacidade de avaliação desse equipamento é muito grande. E um equipamento de alta tecnologia, que é muito legal. E hoje a gente tem poucos profissionais aqui no Brasil que trabalham com esse equipamento. Em torno de 100, 150 pessoas no máximo. E tem também, eu trabalho com outro equipamento onde a gente analisa mais de 146 órgãos. É um equipamento onde a gente vê energeticamente cada parte do teu corpo, vê osso, vê músculo, vê sistemas, então sistema pulmonar, sistema endócrino, a gente vê sistema nervoso, sistema circulatório. Ou seja, a gente consegue avaliar energeticamente cada ponto do teu corpo. Quando a gente faz um check-up, eu uso esses 2 equipamentos. O equipamento onde a gente avalia você como um todo e usamos o equipamento para ver como você está fisicamente em todos os aspectos. Quando a gente identifica algum ponto de bloqueio que não é energético, pode ser um problema físico. E aí a gente tem condição de avaliar isso também. Muito legal a avaliação e o tratamento. É uma sessão de 2 horas, quando é o check-up, né? Onde a gente já inicia o tratamento, você já sai da sessão com uma sensação de bem-estar, de relaxamento, de alívio de dor, redução de estresse, qualidade do sono. Quer dizer, você nesta sessão, você já sai de uma outra forma. E também agregando toda a parte de consciência, de tomada de consciência desses problemas a serem trabalhados, a gente vai usar também outras abordagens. Por exemplo, o EFT, que é muito comum, a gente também usa o Psyche, que é uma técnica fantástica, que a gente trabalha muito mais no nível inconsciente. Então, a resposta é do seu corpo, é o seu corpo que vai dizer se isso é coerente ou não, é o seu corpo que vai me dizer se está desbloqueado aquela crença ou não. Então, o Psyche é muito legal. Ele acelera muito as nossas mudanças, principalmente as nossas resistências. Né? Que a resistência está sempre no nível mais inconsciente. Quando eu uso essa técnica, a coisa flui, né? Aquilo que você não conseguia falar, de repente você fala. Aquilo que você não conseguia resolver, de repente você vai lá e resolve. É tão natural que você muitas vezes não percebe que mudou, que está agindo diferente. Às vezes é alguém que te sinaliza. Ou então você se percebe e fala, nossa, eu não falaria isso nunca, olha, estou conseguindo falar e falar de uma maneira calma, tranquila, equilibrada, muito legal. Além do Psyche, do EFT, tem o Jinshin Jyutsu, que é uma técnica chinesa, onde a gente ativa os teus meridianos através dos toques, através das profundidades, né? Então, chama-se muito conhecida como a arte da felicidade, que é muito legal. Eu tenho uma amiga, ela descobriu um problema pulmonar numa viagem que ela fez para o Peru. Então, a altitude lá trouxe para ela essa consciência. Aliás, essa consciência não, né? Vamos contar direito o que aconteceu. Ela chegou no aeroporto e foi para o hotel. Esse trajeto do aeroporto ao hotel, ela começou a passar mal. Ela chegou no hotel e desmaiou, né? Teve falta de ar, ficou internada, era para ser uma viagem super legal, foi uma viagem muito tensa. Quando ela chegou aqui, ela tinha edemas, né, bolhas de ar no pulmão com mais de 10 centímetros, provavelmente um problema genético. Ela é uma atleta, né, ela pedala muito, faz muita atividade física e nunca tinha identificado esse problema. Nessa viagem, esse problema apareceu. E quando ela voltou, ela me procurou e a gente começou a fazer algumas sessões e ela começou a melhorar. Porque assim,
ela veio com muita falta de ar, teve que parar de pedalar, começou a fazer uma bateria de exames, teve indicação para cirurgia e nesse período a gente começou um trabalho. Quando o médico confirmou a cirurgia dela, ela me ligou dizendo, agora eu vou ter que dar uma pausa no tratamento porque eu vou ter que fazer essa cirurgia. Ela não conseguia falar, não tinha ar. Ela falava e aquele ar que não vinha. Aí eu falei, olha, ela estava ótima, né? Ela voltou até a pedalar sem indicação médica. O médico deu uma bronca nela porque ela estava tão bem que ela tinha voltado a pedalar. Aí o médico proibiu ela de pedalar, falou que tinha que fazer a cirurgia urgente. Ela entrou em pânico, em desespero. A ansiedade foi tanta que parecia que ela falava comigo sem pulmão, que ela não tinha condição mais de respirar. Aí eu fui conversando com ela e falei, olha, ok, o médico tinha restringido os frequenciais do pulmão, ok. Falei, mas você tem uma série de coisas que você já faz e que você já sabe e que vai melhorar a tua respiração. Vamos primeiro reduzir a ansiedade, o medo da cirurgia, recuperar a tua serenidade, te botar no eixo e com isso você vai ficar tranquila para fazer a cirurgia e vai dar tudo certo. E aí eu retomei com ela, né, algumas técnicas, isso por telefone. Falei, você lembra do EFT? Lembro. Então vamos retomar, vamos fazer desta forma, ok. Vamos fazer a técnica do Jinshin Jyutsu. Vamos fazer? Vamos. O que você vai fazer? Esses pontos, ok. E na medida em que eu fui falando para ela, e tem o toque quântico também, que esse também eu ensino você se aplicar e aplicar nos outros, e também eu aplico em você quando a gente faz. Bom, eu falei com ela num dia, ela tinha passado na consulta 1 ou 2 dias antes, aí falei com ela no dia seguinte eu liguei para ela, ela estava normal. Já estava respirando normal, já estava tudo bem, já tinha se acalmado, a respiração tinha voltado para o eixo, né? A ansiedade tinha diminuído, sem tomar o frequencial, usando todas as outras ferramentas que ela já sabia. Mas na hora do desespero, você não consegue usar, você nem lembra, né? A ansiedade, ela dificulta. A primeira coisa que a gente começa a fazer é ter uma respiração no tórax, uma respiração mais curta, mais rápida, né? Essa respiração, ela leva menos oxigênio, não é que ela leva menos oxigênio, ela leva uma quantidade de oxigênio que o teu coração, ele tem que bater mais rápido, ele tem que fazer o oxigênio correr por todo o corpo, e aí, normalmente, você acelera o teu batimento cardíaco. Óbvio, quanto mais ansioso, menos oxigênio no cérebro, pensamentos mais rápidos, mais acelerados, a boca às vezes não consegue nem acompanhar o nosso pensamento, né? Às vezes você pensa que falou e não falou, às vezes as pessoas não entendem e você não entende por que elas não entendem, porque você estava tudo na tua cabeça, só que não deu tempo, né? A boca não foi tão rápida quanto o pensamento. E aí, o que acontece nesse processo de ansiedade? Você fica respirando mal, muda o teu ritmo físico, porque conforme aumenta a ansiedade, aumenta o teu estresse, o teu corpo tem uma descarga de cortisona, de adrenalina o tempo todo, então você fica tenso, pronto para reagir, fugindo ou lutando. É uma reação instintiva. Nossa, lá quando a gente ainda tinha que matar os bichos para comer, né? Na época da caverna. Então, são reações muito primitivas e que é natural, é instintivo do ser humano. Isso faz com que a gente sobreviva, a nossa espécie possa sobreviver. Então, é uma reação natural, né? Quando a gente se sente ameaçado, o nível de estresse aumenta e a gente se prepara para reagir a isso. E tudo bem. A questão maior, o problema maior é que a gente não volta para o estado de relaxamento. Você fica estressado o dia inteiro. Por quê? As ameaças hoje não são reais, né? É o chefe que pode me mandar embora, é a crise econômica, sei lá, é o conflito de relacionamento, é o trânsito, não importa, né? A gente precisa aprender a entrar no estresse, que ok, ele serve para ajudar a gente a sair de uma situação difícil, mas principalmente retomar o nosso eixo, retomar o nosso equilíbrio, fazendo com que a gente se acalme, respirando como? Melhor. Como é que você respira
corretamente, ou pelo menos de uma forma que você consiga oxigenar mais o teu corpo, ficar mais tranquilo rapidamente, é a respiração diafragmática. Essa respiração diafragmática, quando você faz, mesmo em situações de tensão, de estresse, não importa, e você consegue se lembrar que ela existe, consegue fazê-la, você vai ver, tua ansiedade diminui, teus pensamentos ficam mais claros, mais objetivos, você consegue ouvir melhor o que o outro está falando, né? Porque é muito comum quando a gente está ansioso, a pessoa fala lá, 5 minutos você já está pensando o que você vai responder, e não, porque ele está falando uma coisa, e a gente fica lá o tempo todo, você já não está ouvindo mais o que o outro está falando. A sua cabeça está tão acelerada que você já não consegue mais prestar atenção na outra pessoa. Os teus pensamentos já estão buscando uma resposta para aquilo que o outro falou. Quando o outro fecha a boca, a primeira coisa que você vai fazer é falar exatamente tudo o que você pensou. E óbvio, não necessariamente o que a outra pessoa precisa ouvir. Por quê? Porque você não ouviu tudo que ela disse. E aí, lógico, a encrenca está armada, a confusão está feita. E se você está calmo, se você está respirando, a pessoa está lá falando, e você mantém essa respiração diafragmática, você vai ouvir melhor tudo que ela está falando. Não vai tomar para o pessoal as críticas. Então, você vai ouvir, vai interpretar. Quando a pessoa fechar a boca, você vai falar tranquilamente, mais calmo, mais sereno, de uma forma que a pessoa ouça, né? De preferência que seja assertivo. Então, de uma maneira respeitosa, respeitando o outro, se colocando sempre de uma forma sem adjetivar muito, né? Então, nossa, como você é agressivo quando fala. Nossa, quando você fala de uma maneira mais... você fala num tom de voz mais alto. Normalmente, você ofende, né? Isso não é legal. Não. Quando você descreve o que a pessoa faz... primeiro que não tem dúvida, né? A pessoa fez aquilo, então ela tem essa consciência. Segundo, é sempre partindo do que o outro fez, como eu me sinto e como eu penso em relação àquilo. Essa é a maneira mais tranquila de você falar, sem adjetivar. Se eu já digo para a pessoa, nossa, como você é grosso, a pessoa já vai se defender. Falar, grosso? Por que grosso? Olha como você fala comigo. E já começa a confusão de novo. Então, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter serenidade para ser assertivo, para falar de uma maneira que o outro possa ouvir, possa entender o que a gente está falando. E a respiração é o recurso mais fácil, mais rápido. Se usa em qualquer situação, em qualquer momento, é numa reunião, é numa situação de estresse, de trânsito, não importa. Você está respirando de uma maneira onde você volta a ficar calmo, tranquilo e principalmente consciente de tudo que está acontecendo. Então, respiração também é uma das coisas que nós vamos trabalhar juntos. Por quê? Porque se usa em qualquer lugar, né? Eu vou dar um exemplo meu, que eu vivi por causa da respiração. Eu fui fazer um exame de ATM e é um exame onde, né, de ressonância. Eu já tinha feito alguns exames de ressonância, mas joelho, essas coisas, eu não tinha vivido o que eu vivi. Então, eles colocam tipo um capacete, né, assim, no teu rosto, para você não se mexer. E você entra no equipamento e a máquina fica aqui, né, praticamente nos meus olhos. Eu não fiquei 1 minuto lá, e me deu um pânico, um pavor. Eu já apertei o botão lá, pedi para o rapaz me tirar de lá, o coração já estava na boca. Eu falei, meu Deus, eu sou claustrofóbica, eu não sabia. E eu descobri isso nesse exame. Aí o rapaz chegou e falou, se a senhora não conseguir fazer, vamos ter que sedar, marcar um outro dia, tal. Eu falei, meu Deus, eu falei, como é que pode isso? Eu falei, olha, eu preciso de um copo de água e 5 minutos. Aí o rapaz falou assim, não, água eu não posso te dar. Eu falei, olha, pelo menos um gole de água. Eu fiquei tão ansiosa que a minha boca secou completamente. Eu falei, olha, me dá um copo de água e me dá 5 minutos e eu vou tentar fazer o exame. Se eu não conseguir, ok, nós vamos fazer do jeito que você está falando.
E na minha cabeça era inconcebível, né? Eu não consegui voltar a ter calma e tranquilidade, serenidade para fazer aquele exame. Aí tomei o gole de água lá com o rapaz me vigiando, comecei a respirar, e ele ofereceu lá o fone de ouvido, que também não resolve muito, enfim, pôr a venda no olho. Eu aceitei tudo que ele tinha e foquei na respiração. Respiração. Entrei e fiz o exame o tempo inteiro, mantendo foco na respiração. Óbvio que em alguns momentos você não pode respirar, você tem que ficar quietinha, né? Mas como eu estava mantendo a respiração a maior parte do tempo, eu consegui fazer o exame. Então, respiração é isso. Tem situações que você não tem para onde correr. E você tem que enfrentar. E como é que recurso eu uso naquele momento? Né? A respiração é mais prático. Poderia usar outros recursos? Poderia. Eu precisaria de mais tempo, eu precisaria fazer algumas vezes e ali não dá. O recurso que eu tinha na mão era a respiração. Então, pessoal, o que é muito legal, né, é você se apropriar disso tudo, é você usar isso na tua vida como uma nova ferramenta, uma nova abordagem, isso ser incorporado no teu dia a dia, isso ser incorporado numa nova conduta de comportamento, numa nova estratégia de viver. Mas para isso, você tem que treinar, você tem que fazer, você tem que ver aonde que você consegue ter mais facilidade, onde que é mais difícil, as dificuldades, o que está acontecendo para eu superá-las, né? E a partir daí, você vai desenvolvendo essas novas ferramentas, essas novas estratégias e vai incorporando no teu dia a dia. Na medida em que você incorpora no teu dia a dia, você consegue perceber que você vai reagindo de uma maneira completamente diferente. De uma maneira mais tranquila, mais serena, mais positiva, mais realista, né? Esse negócio de positividade também é legal falar. Porque, assim, muita gente, né, pratica o positivismo, né? Eu sou uma pessoa positiva. Então, a gente fica sempre com aquele pensamento que eu não posso pensar nada ruim, que, ai meu Deus, eu vou ficar mais ansiosa, eu vou ficar mais tensa, ou isso pode acontecer. Por outro lado, se eu já estou com medo, ou se eu estou ansiosa, e quando eu penso em algo positivo, esse pensamento positivo nem sempre me acalma, nem sempre me tira o medo e nem sempre me tira a ansiedade. E por quê? Porque normalmente são pensamentos muito próximos do irracional também. Então, vou dar um exemplo, vai. Vou fazer uma projeção negativa do futuro. Ai, meu Deus, meu chefe vai me mandar embora. Vou perder o emprego. E por quê? Porque tá todo mundo perdendo emprego, né? Eu tive uma cliente que a empresa estava estava mandando embora, estava reduzindo o quadro, estava mandando embora algumas pessoas de alguns setores. Ela fez uma previsão negativa do futuro tão, tão forte, que de medo de ser mandada embora, ela foi lá e se demitiu. E adivinha o que aconteceu? A empresa teve que contratar alguém para o lugar dela, ela não seria demitida. Mas ela olhou o futuro de uma forma tão negativa que ela, com medo, né, com muito medo, ela foi lá e fugiu da situação. Então, o medo faz isso. Ou a gente foge, ou a gente luta. Então, ela pediu a conta. É uma previsão negativa do futuro. Se fosse fazer uma previsão positiva do futuro, bom, eu vou sair desse emprego e vou arrumar, no primeiro mês eu já vou estar colocada novamente no mercado. Meu currículo é ótimo, eu não tenho problema nenhum, sou uma pessoa bem relacionada e não terei problema nenhum de ser recolocada rapidamente no mercado. Em um mês estarei trabalhando novamente. Essa é uma previsão do futuro positivo, né? Tô sempre lá olhando, não, vou ser recontratado e tá. Só que o que acontece? A realidade nem sempre corresponde àquilo que a gente imagina e pode demorar, né? Hoje a recolocação no mercado está variando até 6 meses, até 180 dias. Então, quando você olha, né, e faz essa previsão positiva do futuro, você não avalia os prós e contras. E ao mesmo tempo que vai passando o tempo, você vai ficando com medo. Não, mas eu vou ser recontratado, eu tenho que pensar positivo, Só que no fundo, você não se convence disso. Então, nem
olhar de uma maneira negativamente e nem olhar de uma maneira só positivamente vai me tranquilizar, porque a minha mente, ela é realista. Eu preciso ter um pensamento que me traga a realidade, aí a minha mente se acalma. Então, ok, quando eu faço uma previsão positiva do futuro, eu posso pensar da seguinte forma, sei que o mercado de trabalho hoje está super concorrido, tenho um bom currículo, vou me apresentar e vou aguardar a melhor oportunidade. Sem colocar tempo, sem achar que eu vou ser contratada na primeira entrevista. E com isso, eu vou me manter mais tranquila, mais equilibrada, vou adequar as minhas despesas de acordo com a minha realidade, sendo realista, né? Por quê? Porque hoje no mercado tem um tempo maior de absorção do profissional. E é isso. Isso vai me tranquilizar? Vai me deixar pelo menos menos ansiosa do que se eu achar que eu vou arrumar um emprego logo. E quanto mais tempo for demorando, mais ansiosa eu vou ficando, mais insegura eu vou ficando, mais tensa eu vou me apresentar para essas entrevistas, com mais medo, enfim, nada ajuda, né? Quando eu consigo equilibrar a minha emoção, os meus pensamentos e a minha respiração, eu consigo voltar para o meu eixo. E eu consigo lidar com a situação de uma outra forma. E isso faz toda a diferença na sua vida. Toda. Porque, assim, problema você sempre vai ter. Se um lado tá bom, o outro tá ruim, às vezes tá tudo ruim, às vezes tá tudo bom, mas sempre tem alguma coisa pra gente aprender. E eu encaro as adversidades da vida como um processo de aprendizagem, algo que a gente precisa aprender. E que quando as lições se repetem, é porque a gente ainda não está conseguindo entender direito o que está acontecendo. Por que eu não estou conseguindo acertar a minha vida naquele segmento, naquele ponto? Esse é o ponto mais importante para você olhar e fazer a tua mudança. O nosso trabalho sempre vai ter um objetivo, sempre vai ter um foco. E detalhe, sempre vai ter um feedback. Ou seja, o quanto que você melhorou do ponto 0 para o ponto do ponto A para o ponto B. O quanto você evoluiu, o como você evoluiu, se melhorou outras áreas ou não, o quanto que isso é importante. E você vai ver que ao longo do nosso trabalho, isso vai se resolvendo naturalmente. Você vai melhorando muito em vários aspectos. Muitos sintomas, quando você chega lá para a terapia, vai desaparecendo. Em 3, 4 sessões, você já não tem mais aquilo. Pessoal, entre em contato pelos telefones 50 49 08 63 50 49 08 63. Eu tenho avaliações de 1 hora e tenho avaliações de 2 horas. 2 horas eu chamo de check-up. Por quê? Porque são 2 equipamentos e nessa avaliação de 2 horas eu vejo também o físico, teu campo energético físico. Eu tenho a biorressonância capilar, que é um outro equipamento onde ele faz uma avaliação epigenética das células do teu cabelo e te dá um relatório de 35 páginas onde você consegue, você mesmo, fazer um acompanhamento de restrição alimentar e inclusão de alguns alimentos. E ele vê tudo, né? Vê como você está em termos de poluição, de metais pesados, de onda eletromagnética, de vitaminas, aminoácidos, minerais, ou seja, ele te dá uma visão muito ampla. Então, tem a biorressonância capilar, site terapiavibracionalsp.com.br, terapiavibracionalsp.com.br. Tem também no Face, vibracional.sp. Além disso, tem no YouTube Lucy com Y Arantes. Ou seja, vocês vão ter bastante informação sobre o meu trabalho com depoimento de algumas pessoas. Um grande abraço a todos. Até semana que vem.